Olá, vamos mergulhar juntos num conhecimento muito profundo. A ideia do corpo como um verdadeiro mapa espiritual e a linguagem que ele usa para se comunicar com a gente, que é a linguagem dos chakras. A gente vai descobrir como nosso corpo fala conosco de maneiras bem sutis, mas muito poderosas. Sabe, se a gente para observar o nosso corpo com um pouco mais de atenção, a gente percebe uma coisa essencial. Ele se comunica em camadas. Não é uma linguagem assim, óbvia, de palavras, mas ela está sempre ali. E uma das formas mais precisas que ele encontra para essa conversa são os chakras. E o que são os chakras, afinal? Pensa neles como centros de energia que funcionam como se fossem arquivos vivos. Ali ficam registradas as nossas experiências, as nossas emoções, medos, os vínculos que a gente cria e até nossos padrões mais básicos de sobrevivência. A comunicação deles não vem em palavras, como eu disse. Ela se manifesta de outras formas, em sensações, em sintomas físicos, compulsões, bloqueios e até naqueles padrões que ficam se repetindo na nossa vida. Então, quando um desses centros de energia, um chakra, entra em desequilíbrio, o corpo ele começa a mandar sinais. E aqui tem um ponto fundamental, tá? Esses sinais não são uma punição, não são um erro, muito pelo contrário. Eles são um chamado, um tipo de guia para nos trazer de volta para o nosso eixo, para o nosso alinhamento. Vamos começar pela nossa base, pelo alicerce de tudo, o chakra raiz, o Muladhara. Ele fala sobre a nossa sensação de segurança, de pertencimento, a nossa relação com a sobrevivência, com o dinheiro e com toda a nossa estrutura emocional. Quando ele não está bem, o corpo pode expressar isso através de um medo constante, de ansiedade, uma tensão nas pernas, nos pés, no quadril, ou até aquela sensação de instabilidade, sabe? Como se o chão fosse sumir a qualquer momento. Isso acaba gerando uma necessidade enorme de controle. E muitas vezes, por trás de todo esse desequilíbrio, tem uma pergunta silenciosa, quase que inconsciente, pulsando dentro da gente. Será que eu estou em segurança neste mundo? Essencialmente, o que o corpo está pedindo aqui é para se sentir mais aterrado, mais seguro. Ele está pedindo chão, uma base sólida, sabe? Estabilidade para poder crescer e florescer. Subindo um pouquinho, a gente chega no chakra sacral, o Swadhisthana. Aqui é a morada das nossas emoções, do prazer, da culpa, dos vínculos afetivos e da nossa criatividade. Quando esse centro está bloqueado, podem aparecer compulsões, dificuldade de sentir prazer, uma culpa enorme só de pensar em relaxar, uma certa rigidez emocional ou até mesmo desenvolvimento de relações de dependência. Fisicamente, isso pode se manifestar ali na região do baixo ventre, nos intestinos, na lombar ou no sistema reprodutivo. A pergunta que ecoa a partir desse chakra é muito direta e, às vezes, um pouco difícil de encarar. Eu me dou a permissão de sentir de verdade? Então, nesse caso, o pedido do corpo é por mais fluidez, por mais liberdade emocional. Ele busca permissão para que as emoções e a criatividade possam correr livremente, sem barreiras, sem rigidez. Em seguida, a gente tem o chakra do plexo solar, o Manipura. Esse é o centro da nossa identidade, da nossa autoestima e do nosso poder pessoal. Quando ele está enfraquecido, é comum surgirem problemas digestivos, como gastrite, inflamações, um cansaço constante, raiva reprimida e uma grande dificuldade de se posicionar no mundo. O corpo se sente como se estivesse o tempo todo em alerta, sabe? Sempre em modo de defesa. E a pergunta que esse centro de energia nos faz é simplesmente fundamental para a nossa jornada de autoconhecimento. Eu confio em mim mesma? Em mim mesmo? O que o corpo está pedindo aqui é autonomia, autoconfiança. Ele clama pelo reconhecimento e pela expressão do nosso poder pessoal no mundo. Agora vamos para o centro de tudo, o chakra do coração, o Anahata. Esse centro rege a nossa capacidade de amar, de receber amor, de perdoar e de criar vínculos saudáveis. Quando ele está desequilibrado, o corpo pode expressar isso com um aperto no peito, falta de ar, uma tristeza profunda, um luto que não foi elaborado direito, ou até uma dificuldade de se abrir emocionalmente. E muitas vezes, esse desequilíbrio vem daquele padrão de amar demais os outros e acabar se abandonando no processo. A pergunta que o coração faz é um convite poderoso ao equilíbrio. Eu consigo amar sem me perder de mim? O que o corpo pede aqui é um equilíbrio saudável. Ele busca harmonia entre o dar e o receber. Dar e receber amor, cuidado, tanto para com os outros quanto para consigo. Seguindo em frente, chegamos ao chakra laríngeo, o Vishuddha. Esse é o nosso centro da expressão, da verdade, da comunicação.
Quando ele está bloqueado, o corpo pode se manifestar com dores de garganta recorrentes, tensão no pescoço, rouquidão, dificuldade de se expressar ou aquele medo paralisante de desagradar. É como se esse chakra carregasse o peso de todas as palavras que a gente engoliu ao longo da vida. A pergunta aqui é um teste de coragem e autenticidade. Será que eu posso dizer quem eu realmente sou? Simples assim. O corpo, nesse ponto, está pedindo voz, a liberdade de ter uma voz, de ser ouvido, de comunicar a sua verdade para o mundo sem medo. A seguir temos o chakra frontal, o Ajna, mais conhecido como o terceiro olho. Ele tem tudo a ver com a nossa intuição, com clareza mental e com a nossa percepção espiritual. Quando ele está em desequilíbrio, pode surgir confusão, excesso de pensamentos, dores de cabeça e uma dificuldade enorme de confiar na própria intuição. Isso é muito comum quando a pessoa vive meio desconectada do corpo, presa só no labirinto da mente. A pergunta que esse chakra nos faz é um convite para olhar para dentro. Eu confio na minha própria percepção, na minha intuição? Para ouvir a intuição, a gente precisa de um pouco de calma, né? Por isso, o que o corpo pede aqui é silêncio interno, um espaço para a mente se aquietar e a sabedoria de dentro poder finalmente aparecer. E, finalmente, a gente chega ao topo, o chakra coronário, o Sahasrara. Esse chakra fala da nossa conexão espiritual, do nosso sentido na vida. Quando ele não está legal, pode aparecer um vazio existencial, uma sensação de desconexão ou até mesmo o uso da espiritualidade como uma fuga da realidade. E a pergunta que ecoa daqui não é mental, é uma pergunta da alma, é existencial. Eu me sinto parte de algo maior? E aqui, no topo, o corpo pede integração. E sabe, quando a gente começa a olhar para os nossos sintomas por essa ótica, pela lente dos chakras, algo muito profundo muda. A gente para de brigar com o corpo, para de tratar os sinais como se fossem inimigos e começa a escutar de verdade. Os chakras não são conceitos abstratos, sabe? Eles são portais de consciência. E quando a gente aprende a ler esse mapa energético, o corpo deixa de ser um campo de batalha e se torna o nosso guia espiritual mais vivo e presente. Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência.